falo de comissão técnica, e você já me falou da tua história como atleta, treinador, organização da tua estrutura de trabalho, a gente vai chegar na ideia de jogo. O Gilmar estruturou a ideia dele, ou estrutura, porque ela também, a gente sabe que ela vai se desenvolvendo, às vezes, conforme o material humano que a gente tem. A gente mantém a essência, mas vai estruturando em cima. Como que o Gilmar pensa o futebol e como que o Gilmar estrutura essa ideia nos ambientes? Sei que você interage, que você conversa, mas ideia central. Como que é a minha equipe, como que é o meu modelo de trabalho? Esse foi dos motivos que eu resolvi começar no Veranópolis também, porque eu sabia que lá eles iam dar autonomia para autonomia total na contratação de atletas com perfil dentro da minha ideia de jogo, exatamente isso que tu está falando. Então, eu tinha uma ideia de jogo, depois, com a sequência da nossa carreira, tu vai fazendo variações, tu vai evoluindo, tu vai lapidando, mas no começo... É uma construção, né, Gilmar? É uma construção, né? Isso. No começo, então, eu tinha essa ideia de jogo. Então, nós ia lá, tem que trazer um lateral que faça mais uma linha defensiva, uma linha de 4, e um mais ofensivo, e é assim que a gente construía. Por isso que esses 4 anos no Veranópolis deu resultado e foram trabalhos excelentes, inclusive sendo campeão do interior, fazendo campanhas boas. Diferentemente quando tu chega num outro clube, aí tu tem que ter a grandeza para ouvir, e aí tu vai encontrar profissionais bons dentro daquela ideia que tu estava falando, outros que a gente tem dúvida e que encontra problemas, e que é o grande desafio, mas eu procuro ouvir esses profissionais que lá estão. Então, já fui para o norte do país, no Paysandu, culturas diferentes, então eu respeito muito a cultura local, chegando lá, no exemplo do Paysandu, cultura local, culinária, tudo. Vou ouvir eles num primeiro momento, e aí depois eu começo a colocar minhas ideias, porque normalmente quando eles chamam nós, para apagar incêndio, chegar na terça para ganhar o jogo já na quinta. Então, é inteligente da nossa parte chegar lá e ouvir para acelerar esse processo, fazer as melhores escolhas e depois nós tomar nossas decisões e colocar nossa ideia de jogo. Aí eu tenho que olhar característica daqueles atletas, a questão cultural também, de calor, e aí tomar minhas próprias decisões, construído sempre com toda a comissão técnica. E respeitando sempre todos os princípios do jogo. Então, eu procuro nas minhas equipes sempre equipes equilibradas, defensivamente, ofensivamente, nas transições, bola parada. Eu procuro e sou muito obcecado em relação a isso. São noites sem dormir para montar a melhor estratégia, para fazer a melhor escolha, para tomar as melhores decisões. E preparar esse plano dentro daquela característica, daquela questão cultural, são vários fatores que vão me fazer tomar uma decisão. Tenho muitas convicções dentro da minha ideia, mas não tenho ideia fechada também. Então, é aquilo que eu falo, se me convencer que é melhor fulano, ciclano, eu acabo tomando também as minhas decisões. Mas esse plano de jogo, ele é bem detalhado, são horas na nossa casa, tomando nosso chimarrão, acordando de madrugada, né, Piccoli? Que a gente é muito inquieto e fazendo anotações, e aí a gente vai lá e leva, e vai, às vezes tu vai com convicção, a gente tem muita convicção, mas às vezes a gente tem dúvida, a gente olha para o adversário também, a gente estuda bastante o adversário, então para colocar em prática, são horas e horas de planejamento. Gilmar chega no ambiente. Vamos viajar um pouquinho, Gilmar. Agora eu vou te trazer um probleminha. Eu já te avisei antes que ia te trazer um probleminha. Mas Gilmar, não tem problema, técnica é para resolver mesmo. Isso, esse nosso bate-papo que também é exercício mental. Vamos lá. É a troca, né? É a troca. A gente mais cresce quando está compartilhando. Mais aprende. Ô, Gilmar, você é um ex-goleiro, você chega num determinado clube.
e tem ali 3 goleiros, né? Você conhece os 3, enfim. A gente tem aqui no Sul, acredito que boa parte do Brasil também, aquela ideia de que goleiro não é uma posição, né? O goleiro é cargo de confiança. Como que é essa tomada de decisão para um treinador especialista da posição? Ela parte do Gilmar treinador, o Gilmar tem como preparador de goleiros aí uma integração, às vezes não é tão simples, porque a gente está chegando nesse ambiente, hipoteticamente a ideia seria essa. Como que é essa definição? Estou trazendo esse tema, porque eu te falei antes, ele é um tema que foi, inclusive, numa troca de informação, ele foi sugerido por um preparador de goleiro. Então, estou trazendo esse tema e depois a gente vai colocar em pauta com eles também. Essa é uma situação que tu está colocando quando a gente chega num clube. Ela é uma, Ao contrário, a gente contrata já, né? Tem situações e situações. Tu chega num determinado clube, vai lá, o goleiro está lá, vamos, o último clube, Náutico, o goleiro estava lá, tá jogando bem, eu não tenho motivos para trocar esse goleiro. Eu não tenho motivos. E se eu estiver acompanhando ele, esse clube, esse goleiro, eu tiro as minhas próprias conclusões. Então, eu vou em cima daquilo que eu vi. Agora, lógico, eu vou ouvir meu preparador de goleiro, principalmente se ele não tiver numa boa fase, eu vou consultar ele. Isso é óbvio, é uma pessoa que está ali no dia a dia, que tem conhecimento, e principalmente não só o conhecimento da parte tática, da parte técnica, mas principalmente ela comportamental, Pico. Eu vejo alguns pilares, alguns princípios que é importantíssimo para o goleiro, que é personalidade. Goleiro tem que ter muita personalidade. Já para a escolha, já tem que ter muita. Eu procuro buscar o máximo de informação e principalmente com o preparador de goleiro. Eu dou essa autonomia. Mas entra outra situação também. Me convença que ele é melhor, porque daí eu conheço bem a posição. Ah, mas ele é melhor nisso. Mas vamos ver se ele é melhor nisso. Um treino eu já vou ver se ele é melhor na saída de gol, se ele é dentro de uma ideia de construção de jogo, se ele consegue jogar bem com os pés. E aí sim a gente vai construir juntos. Então depende muito da situação. Em outras situações já aconteceu de eu ter que tomar decisões. Eu sentia que o determinado goleiro não estava bem, o que estava na reserva vinha treinando bem, e eu disse, não, é a hora de fazer a troca. E aí eu comunicava, e o meu preparador de goleiro, e eu chegava e dizia, o que está na reserva está treinando melhor, é o momento dele. Aí eu tinha que convencer ele também, por isso que é da construção, construir junto com ele. Mas eu posso te confirmar, no meu caso, eu estou falando um depoimento de quem foi goleiro. Então, esse entendimento com o preparador de goleiro é muito fácil, Pico. As ideias, elas batem muito, porque o preparador de goleiro também sabe que eu fui goleiro, então eu tenho um pouquinho de conhecimento, acho que tenho um pouquinho de conhecimento. Então, eu nunca tive problema em relação a isso. Foi, pelo contrário, se todas as posições fosse fácil de tomar a decisão do goleiro, por conta de ter sido goleiro. Então, muito à vontade, nunca conseguiu, nunca tive problemas. O maior desafio foi na Chapecoense, eu vou contar isso. O Nivaldo, que talvez na história da Chapecoense foi o melhor goleiro, com mais número de jogos, mais de uma década jogando, e ele chegou nos 39 anos. E chegou a hora que eu tive que fazer a troca. E aí eu cheguei e aí conversei com o preparador de goleiro e ele comungava da mesma ideia. Só que entra outro lado, tu tirar um cara que foi ídolo, que é ídolo há 10 anos, é um desafio muito grande, um ato de coragem, mas a necessidade de fazer, porque o Danilo, que era o reserva, estava melhor do que ele. E depois que realmente o Danilo teve uma sequência boa e teve destaque, depois, infelizmente, aconteceu o acidente,
mas foi uma decisão muito difícil, construída com o preparador de goleiro, mas era necessário naquele momento. Eu quis falar do Nivaldo e do Danilo para tentar simplificar um pouquinho mais a nossa conversa, mas moral da história, eu construo sim junto com o preparador de goleiro. Não tenha dúvida. E outra, né, Gilmar, quando o líder tiver que tomar uma decisão, normalmente essa decisão ela pode até não ser uma decisão que vai agradar, mas é necessário que se tome uma decisão. E quando se está cercado de informações e toda uma ideia bem estruturada, acaba que as coisas andam como tem que ser e se ajeita de uma forma bem legal.